E olha, a Alessandra pergunta, viu, indo na linha desse comentário do Rafa, iremos sofrer? A Mona Lisa até responde, sim, mas acredito no time. Mari, queria também saber a sua opinião, até porque temos um outro comentário aqui no chat, amistoso não é para se levar a sério. De fato, é um torneio amistoso, os treinadores optam por ir para esse torneio como bem entendem. O próprio Atlético de Madrid, tanto no primeiro como nesse segundo jogo, foi misto, mas mesmo assim são duas equipes ali, uma Inter de Milão que é um pouco mais forte, mas não tão forte quanto o Atlético, e um Como que é uma equipe bem abaixo, né? Pois é, Aninha, boa tarde para você, para o Rafa, para todo mundo que está acompanhando a gente. Me surpreende esses dois resultados negativos do Atlético. A gente estava até conversando aqui nos bastidores sobre isso, né? Claro, contra a Inter com seu time titular ali, né? Com as principais jogadoras, porque queria fazer um jogo histórico contra o Atlético de Madrid. E o Atlético com o time reserva, né? Um pouco mais misto, com as principais jogadoras no banco de reservas. Mas mesmo o time reserva do Atlético de Madrid, você precisa fazer um jogo mais contundente contra o Como, né? A gente está falando aqui de uma equipe da Série A do Campeonato Italiano, mas não é uma das principais equipes. Teve algumas contratações agora, a gente até falou, né? O Rafa citou aí a Liman, que acabou chegando para essa equipe, mas também não é uma grande jogadora que vai mudar a história da equipe do Como, pelo menos não dentro de campo, né? E quando a gente olha isso, a impressão que dá, Aninha, é que o Atlético de Madrid tem um elenco curto, né, para a temporada, porque quando você coloca suas jogadoras que são consideradas reservas, o time não consegue entregar muito bem. Tinha muitas jogadoras jovens, é verdade também, né, que estão começando aí a ficar um pouco mais experientes, como a Medina, a Loris, também a Lauren, né, que são jogadores que vieram das suas seleções, respectivamente sub-20, né, a Lauren do Brasil e as outras duas da Espanha, que agora estão entrando numa maturidade um pouco maior, mas que eu acho que ainda falta um pouco para assumir essa titularidade nesse time, né, a ver também qual é o time do Atlético que vai entrar em campo. Como a gente estava falando, o Atlético tem Champions para disputar, assim como a Inter, né, em fases diferentes. Tem jogadoras como a Gil, a Luane, a Ana Vitória, brasileiras que podem fazer diferença e que devem fazer diferença nesse campeonato espanhol, principalmente, mas precisa de mais. Quando a gente olha para um campeonato espanhol que tem o Barcelona como absoluto e que vai pegar uma vaga para Champions, e tem ali um Real Madrid que está brigando todo ano por essa segunda vaga, terceira vaga, o Levante também, Real Sociedad, o Atlético de Madrid, se o Atlético não se espertar, vai ficar muito atrás e aí vai acabar perdendo vaga para campeonatos interessantes e importantes para a temporada, para o calendário, para a questão financeira, para a questão de visibilidade, como uma Champions League, por exemplo. Claro, é amistoso, parece que a gente está pegando no pé do Atlético de Madrid, mas não sei se o Rafa concorda, quando a gente olha para os times que estavam na The Women's Cup, a impressão é que o Atlético era o favorito, que o Atlético seria o time a ser batido, né, que a Inter teria que fazer um jogo muito bom para bater o Atlético, o próprio Como. E parece que não foi isso que aconteceu. A Inter fez um jogo até de certa forma fácil, abriu 3-0 em determinado momento no primeiro tempo, tomou um gol, foi 3-1, mas foi pro intervalo num 3-1 absoluto, né, praticamente aí contra a equipe espanhola.